E aí, pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Cleito. Neste vídeo a gente vai aprender como calcular os juros simples e os juros compostos utilizando JavaScript. E no final a gente vai aprender como criar uma calculadora de juros compostos. Para começar, a gente vai criar um documento HTML5, ok? E aqui a gente vai utilizar a nossa tag script para a gente poder criar os nossos exemplos. A diferença entre juros simples e juros compostos é que nos juros simples a gente tem um valor fixo aplicado ao nosso capital. Já nos juros compostos, a gente tem aí juros sobre juros, ok? Então a diferença é essa, ok? Para a gente poder calcular tanto os juros simples e os juros compostos, a gente precisa de três variáveis, que é o capital, os juros que a gente quer aplicar em cima desse capital e o período de tempo. Então vou criar uma const chamada de capital, que vai receber R$1.000, ok? Vou criar também mais uma const chamada de juros, que será igual a 5%. Como a gente tem que pegar o valor decimal, a gente precisa dividir por 100, ok? E agora eu vou criar mais uma constante, que vai ser o período de tempo ao qual a gente quer pagar esse capital. Então eu vou passar aqui tempo, que será igual a 1 mês, ok? Vamos fazer o seguinte, então. Para a gente poder calcular os juros simples, a gente pega o capital, soma ele vezes ele mesmo, vezes os juros e vezes o tempo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma const chamada de montante, que será igual. Então, a gente pega o capital mais, entre parênteses, para a gente poder criar uma ordem de precedência, primeiro a gente multiplica, depois a gente soma. Então, primeiro a gente faz o que está dentro dos parênteses. Então, a gente vai pegar o capital vezes os juros vezes o tempo, ok? Vamos dar um console.log em montante, ok? E agora a gente vai abrir, ok, o nosso arquivo utilizando o Liver Server. Então, botão direito, vou aqui e abro ele com o Liver Server. Agora eu vou dar um F12, ok? E aí a gente tem aqui R$1.050. Esse daqui é o montante, o valor final que a gente vai pagar desse valor que a gente pegou emprestado, ok? E aí, pessoal, o que acontece? Como eu tinha falado para vocês, né, o juros simples é um valor fixo. Já os juros compostos é um valor, ou seja, um juros em cima de juros, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, vou colocar aqui juros simples, ok? E aqui eu vou nomear como montante 1. Vou passar aqui também o montante 1. E agora a gente vai calcular os nossos juros compostos. Então eu vou criar uma const chamada de montante 2, que será igual ao quê? Ao capital vezes, ok? Então a gente não vai somar, a gente vai multiplicar. E o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai pegar os juros e elevar ele ao tempo, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma função aqui do JavaScript, que é uma função matemática da classe math. Então, eu vou utilizar aqui o math.poll, ok? E aí, a gente precisa passar aqui o valor que a gente quer elevar. Então, eu vou passar aqui 1 mais os juros. Então, essa daqui é a fórmula, ok? Como eu vou elevar o período de tempo, então eu vou passar o tempo aqui no final. Agora vamos vir aqui abaixo do montante 1 e passar o montante 2, ok? E aí a gente tem lá, ó, 1.050, 1.050 aqui também. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos passar aqui um valor de 3 meses. E aí você vai ver, ó, que o valor vai ser maior, ó, R$1.150, R$1.157. Então, no segundo, a gente tem juros em cima de juros. Vamos passar aqui, ó, juros compostos, ok? Então, esse aqui a gente utilizou para calcular, nessa fórmula, para calcular os juros compostos. Você não pode esquecer de dividir aqui, ó, por 100, ok? Isso aqui faz parte da fórmula, ok? Então, a gente não pode deixar de dividir o valor de 5% aqui por 100. Poderia ser 5,95, ok? E aí a gente teria lá 1.178,5 contra 1.189, ok? A gente pode também, pessoal, vou vir aqui, ó,
remover essa vírgula daqui e vou utilizar o ponto. Vamos utilizar aqui a toLocateString para a gente atribuir aqui o nosso estilo de moeda. Então eu vou passar aqui o PTBR e entre chaves eu vou passar o estilo, dois pontos, currency, que significa moeda, vírgula, currency de novo, dois pontos, BRL. Então o estilo vai ser o BRL. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos selecionar tudo isso aqui, ó, e vamos colar aqui. Vamos passar uma vírgula aqui no de cima para a gente não ter nenhum problema. E a gente tem lá, ó, R$ 1.178,50 e os juros compostos R$ 1.189,33, ok? E agora, pessoal, que a gente já aprendeu a calcular tanto os juros simples quanto os juros compostos, eu vou deixar isso aqui comentado, ok? Para vocês consultarem. E agora a gente vai criar a nossa calculadora, ok? Então vamos vir aqui acima da nossa tag script e vamos criar um form, ok? Esse form vai ter um H1 e a gente vai colocar aqui, ó, calculadora de juros compostos, ok? E a gente pode passar um parágrafo, capital, dois pontos. Esse parágrafo vai ser para a gente poder organizar aqui os nossos elementos. Agora eu vou criar um input do tipo number, ok? O ID dele já vai ser o capital, então eu já vou passar o ID para a gente poder recuperar lá no JavaScript. E eu posso copiar esse parágrafo. Vou colar ele uma, duas, e aí eu vou ter a taxa, que na verdade vai ser os juros. Vou passar aqui juros, ok? E aqui no de baixo eu vou passar o tempo e vou passar aqui o ID tempo, ok? Posso criar mais um parágrafo para receber aqui o meu botão. Ele vai ser do tipo button, ok? E ele vai ser o calcular, ok? Posso criar mais um parágrafo e ele vai ter um ID result, ok? E aí vai ser o valor, né, o resultado aí da nossa taxa de juros, o valor sobre, né, o valor montante sobre o capital. E aí, o que acontece? Vamos fazer o seguinte aqui, vamos visualizar aqui os nossos elementos. Então, tem aqui o capital, os juros e o tempo. Eu vou organizar isso aqui para dar uma quebra de linha. Então, eu vou passar aqui na frente do capital um BR, para a gente poder quebrar a linha. E vou fazer a mesma coisa aqui nos juros e também no tempo, ok? Então, tem lá capital, juros, tempo e calcular. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai utilizar uma função, ok? E a gente vai utilizar aqui o evento de clique. Então, vou vir aqui já no botão e vou passar a minha onClick e vou passar aqui o calcular juros. Abre e fecha parênteses. Então, vou utilizar aqui o atributo onClick para a gente poder adicionar um evento de clique e já passar aqui a minha função. Vamos vir aqui e criar a nossa função calcular juros, ok? Ela não tem nenhum parâmetro e eu já vou dar um console.log em teste aqui, ok? Então, cliquei em calcular, teste, cliquei de novo, teste 2, ok? O que a gente vai fazer agora? Recuperar os valores aqui de cada campo, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, aqui fora, tanto pode ser fora quanto dentro, tá? Mas eu vou pegar esses valores, vamos fazer aqui dentro. Vamos pegar aqui uma const chamada de capital EL, que será igual a document.carrySelector e passo aqui o ID capital, ok? Esse ID, pessoal, é o ID que a gente passou aqui, ó, tá vendo? O que a gente vai fazer agora? Vou criar mais uma const chamada de juros EL. EL significa o elemento, então eu estou selecionando o elemento através do seu identificador. Então, passo o ID, juros. E aí eu crio mais uma const, que vai ser agora o tempo, EL, que será igual a document.carrySelector, e passo aqui o ID tempo, que foi o que a gente passou aqui por último, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente precisa pegar os valores de cada um desses campos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma const capital, ok? Que será igual a capital EL.value. Assim eu estou pegando o valor
que eu passar aqui dentro desse campo. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos duplicar ele, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Aqui vai ser os juros e por último a gente tem aqui o tempo. E a gente passa aqui, ó, o nosso juros EL, que é de onde está vindo, do elemento, e o tempo EL. Agora a gente remove esse console.log em teste daqui, ok? E a gente passa aqui, pessoal, o nosso capital. Vamos passar ele aqui. Não precisa passar todos, tá? Então passei aqui R$1.000 de capital e mando calcular. Ó, já peguei o valor do campo. Agora a gente precisa saber qual que é o tipo de dados que a gente está armazenando no capital. Então eu passo a type off aqui para visualizar. Passo lá de novo, só que agora R$1.500 e mando calcular, ó, uma string, ok? Então todos os campos aqui tá vindo para mim como string. E eu não quero uma string, eu quero number. Então eu venho aqui, ó, e envolvo utilizando aqui o number, ok? Faço a mesma coisa para converter, porque a gente sabe que a gente não pode realizar cálculos com tipo de dados string. E aí, ó, vamos passar aqui a um type off lá no nosso juros e um type off lá no nosso tempo, para a gente visualizar, tá? Então passei aqui R$1.500 com uma taxa de juros de 5%. E aí o período de tempo de 3 meses. E aí ele passa lá para a gente que a gente tem number. E agora sim a gente pode fazer cálculos com essas 3 variáveis. Primeiro, a gente vai validar, porque o usuário pode não preencher, ó. E aí tá retornando number para a gente. Não pode retornar nada. Não pode retornar nada. Tem que retornar uma mensagem. Então crio aqui uma condição que se ele passar o capital e se o capital for vazio, a gente dá um alert, por favor, aqui é por favor, vírgula, informe todos os campos, ok? Para travar o código eu passo um return, senão ele acaba deixando passar e a gente vai exibir aqui o tipo de dados. Como a gente deu um return, ele não vai deixar passar. Então se eu clicar em calcular, ó, por favor, preencha todos os campos. Só que eu validei só o capital, ó. Se eu não passar os juros em nenhum tempo, ó, ele retorna para mim. Então eu preciso fazer o que aqui, pessoal? Eu preciso dizer que ou os juros for vazio, uma string vazia, ou se o tempo, aqui é tempo, for também uma string vazia. Então, se eu clicar aqui agora, ó, por favor, preencha todos os campos. Se eu deixar de preencher um campo, ele vai retornar para mim, não deixa eu passar. Agora, se eu passar esse campo, a gente consegue debugar. Então tá certinho, ok? Não pode esquecer do return aqui. E o return só funciona quando a gente está trabalhando com evento, ok? Se você criar um if fora dessa função que não tem aí um evento, ele não vai funcionar, ok? Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos remover esse console.log daqui. A nossa calculadora vai ser de juros compostos. Então a gente já tem ela aqui, ó. Já tem calculado aqui, ó. Eu posso dar um Ctrl C aqui e colar aqui, ó, montante 2, removo esse montante 2 e deixo só como montante, ok? Vamos vir aqui, ó, e dar um console.log aqui em montante. E aí, ó, se eu vir aqui passar lá, nem precisa passar nada, né? Na verdade eu tenho que passar porque está validado. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, tem o capital, tem os juros e tem o tempo. Então ele já está pegando também, ó, os valores certos, né? A gente já fez aqui para pegar cada valor. Então vai dar certinho. Vamos passar aqui R$1.500 com uma taxa de juros de 7% e um período de 12 meses. Então a gente vai ter que pagar aqui, ó, devolver esse valor. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos aplicar aqui no nosso montante a nossa toLocatorString, passando PTBR, a gente passa uma vírgula aqui, entre chaves a gente passa o estilo, 2 pontos currency, e a gente passa aqui o currency, que é a moeda, a nossa BRL, para a gente ter aí a vírgula, o ponto e também o R-cifrão, ok? Vamos passar lá R$1.500, taxa de juros de 7% ao mês, e vamos passar o período de 12 meses e calcular, ó. Então a gente vai pagar, quer dizer, tem algum erro aqui, né?
Então tem aqui o montante, que é o capital, múltiplo 1, mais os juros. O que está acontecendo aqui, pessoal? A gente esqueceu de dividir esse valor por 100, ok? Por isso que está dando aquele valor ali gigantesco. Então vamos passar aqui de novo, 1.500, 7%, período de tempo de 12 meses. Agora sim, ó, a gente vai pagar R$ 3.378,29. O que a gente faz agora? A gente tem aqui, ó, um ID result. Então vamos vir aqui, ó, constante result EL será igual a document.carrySelector e a gente passa aqui o nosso ID result. Agora a gente pode jogar o valor aqui dentro. Então o que a gente faz aqui, pessoal? A gente copia tudo isso aqui, ó, Ctrl X, remove esse console.log daqui e a gente pega a nossa resultl.textcontent. E aí a gente joga tudo aqui, ó, só isso. E aí, se eu vim aqui passar R$ 1.500 com uma taxa de 7% em 12 meses, eu vou ter lá R$ 3.378,29 de montante, ou seja, esse vai ser o total que eu vou pagar em 12 meses, ok? E aí eu posso calcular aqui 10 mil, né? Vamos calcular aqui R$ 10.000 com uma taxa de juros de 5,96, deixa eu dar um zoom aqui, ok? E aí, vamos passar aqui 3 meses e calcular, ó. Então a gente vai pagar R$ 11.896,68, ok? Esse aqui é o montante. Então, pegou 10 mil, você vai pagar R$ 11.896,68 em 3 meses. Se eu passar aqui a gente vai pagar R$ 10.596, ou seja, R$ 596 a mais em cima desse capital, ok? Essa daqui é a taxa de juros, ok? Então é isso, pessoal. Nessa aula, a gente aprendeu aí como criar uma calculadora de juros compostos utilizando JavaScript. Se esse vídeo fez a diferença para você, deixe o seu like, compartilha e assine o nosso canal, que assim você não perde nenhum vídeo.